Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Meu nome é Wanda. O que vou relatar aconteceu com um amigo íntimo, que vou chamar de Afonso. Ele era muito gentil, educado e muito bonito. Sempre tratava as pessoas muito bem. Nós sempre conversávamos muito. E um dia, ele resolveu me contar sua história de vida. E me revelou seu maior segredo. Me chamo Afonso. Eu nasci em uma família pobre. Nunca tivemos luxo. Minha mãe sempre trabalhou muito e eu nunca conheci o meu pai. Até tentei indagar ela algo sobre o assunto, só que nunca tive resposta. Ela me disse que o conheceu, que tiveram um relacionamento e que depois ele foi embora. Após sua partida, ela descobriu que estava grávida. E mesmo assim, depois disso, os dois nunca mais se encontraram. Tudo estava indo bem, até que eu fiz 13 anos. E aquilo aconteceu pela primeira vez. Eu estava sozinho em casa. Minha mãe ainda não havia chegado do trabalho. Eu lembro que tinha acabado de fazer uma tarefa da escola. E enquanto guardava minhas coisas, senti uma forte dor de cabeça. Aquela dor era tão intensa que eu não consegui fazer mais nada. Eu me joguei no chão e lembro de escutar meus ossos estalando. Aquilo doía muito e eu comecei a chorar. Parecia que meu sangue fervia e meu corpo começou a mudar. Eu ainda estava consciente quando meus dentes caíram, e aquela dor foi insuportável, tanto que acabei me urinando. E enquanto as presas surgiam e rasgavam a minha carne, eu apaguei, e não me lembro de mais nada. Quando acordei no dia seguinte, eu estava nu, deitado na beira de uma lagoa. Esse lugar em questão ficava um pouco longe da minha casa. Mesmo desorientado, me levantei e comecei a andar de volta para casa. Após andar por algum tempo, avistei minha casa. Entrei pelos fundos e vi que minha mãe estava chorando na sala e parecia muito assustada. Logo eu fui dizendo que não sabia o que estava acontecendo, mas minha mãe pediu para eu me sentar e disse que me contaria tudo. Ela disse que havia me escondido coisas. Ela falou que meu pai não parava em um lugar só porque carregava uma maldição, e que desde o início ele foi muito sincero com ela, a respeito do que ele era. Mas ela não acreditava. Ela continuou afirmando que em uma determinada noite testemunhou meu pai se transformando em fera, e que aquilo a deixou tão apavorada que ela não quis mais se envolver com ele, e até se mudou de cidade. Porém, um tempo depois, descobriu que estava grávida de mim, e desde o meu nascimento ela temia que eu também me tornasse um lobisomem, assim como meu pai. Ela afirmou que não me abandonaria, e que mesmo incrédula, meu pai havia dito várias coisas sobre como ele se controlava para não matar ninguém, e como lidava com o fato de ser um lobisomem. Nós nos mudamos da cidade, e moramos por muitos anos em um sítio. Quando eu sentia que a transformação ia acontecer, já saía de casa cedo e ia para bem longe. Infelizmente, após alguns anos, minha mãe adoeceu. Ela não resistiu por muito tempo e acabou falecendo. Após a morte dela, não fazia sentido permanecer naquele lugar e eu resolvi conhecer o mundo. Conforme os anos foram se passando, eu já sabia me controlar, mais ou menos. E mesmo me transformando, muitas vezes permanecia com a minha consciência. Outras vezes, entretanto, o instinto acabava me dominando e eu perdia totalmente a razão. E quando eu estava em uma cidade e começavam a surgir boatos sobre aparições de lobisomem, eu logo me mudava. Eu já estava na vida adulta e por um tempo fiquei semanas sem me transformar. Eu estava em uma cidade do Ceará e decidi morar um tempo ali. Foi a melhor época da minha vida, pois foi quando a conheci. Seu nome era Carla. Eu estava em uma festa e de primeira aquela mulher chamou minha atenção. Eu não conseguia parar de olhar para ela e fui correspondido. Eu me aproximei e dançamos a noite toda.
Combinamos de nos ver novamente. Nos encontramos algumas vezes e logo começamos a namorar. Éramos muito jovens e cheios de paixão, e logo nos entregamos de corpo e alma um ao outro. Naquela época, minhas transformações ficaram raras, e em minha ingenuidade, até pensei que eu poderia levar uma vida normal. 1 ano havia se passado. Estávamos loucos de apaixonados, e apesar de eu sentir tanta paixão, eu ainda não tinha contado meu segredo a ela. Carla era o meu mundo, e eu a tratava como uma rainha. Nunca tinha me apaixonado por alguém, e nós já estávamos fazendo planos de ter uma família juntos. Até que em uma certa noite, eu me transformei e perdi a consciência. Quando recobrei os sentidos, estava em forma de fera, e para meu espanto, eu estava no quintal da casa de Carla, e estava próximo à janela de seu quarto. Ao perceber isso, saí dali correndo e pensando o que eu teria feito com ela caso não recuperasse o controle. Daquele dia em diante, aquela incerteza se tornou meu pior medo. Eu passei a ter sonhos horríveis, e nesses sonhos eu estava transformado na fera, e atacava a Carla. Devido a isso, eu não deixava mais ela dormir na minha casa, e ela, óbvio, notou essa mudança repentina. Eu desconversava dizendo que só estava pegando trabalho noturno, e que por isso ela não devia dormir na minha casa. Carla não acreditou muito nessa conversa, e ficou desconfiada. Eu senti que deveria ser honesto com Carla, e alguns dias depois chamei ela para conversar. Eu contei meu segredo a ela. Eu tinha nascido com a maldição do lobisomem, e ela, óbvio, não acreditou em minhas palavras. Continuou dizendo que se eu não queria mais ficar com ela, deveria falar a verdade, e não inventar uma história tão absurda dessas. Eu retruquei, afirmando que dizia a verdade, e que ela me esperasse, pois naquela noite eu a visitaria, mas não como um homem, e sim como fera. Ficou nítido que ela não acreditou, e ainda debochou, falando que eu poderia ir, e que ela estaria sozinha em casa me esperando. Eu cumpri minha palavra, e após me transformar, fui até a casa de Carla. Ela morava na última casa da rua, próximo a uma mata, e isso facilitava minhas visitas noturnas. Eu me aproximei devagar, já estava transformado, e confesso que tinha muito medo de fazer mal a ela. Eu me aproximei da janela do seu quarto e bati, e logo me afastei, para que ela não me visse naquela forma grotesca. Quando ela abriu a janela e chamou por mim, eu respondi, e Carla deu um salto, se assustando com aquela voz horrível que saía da minha boca. Então eu disse: Sou eu, Carla. Agora não sou sua paixão, e sim um monstro, uma criatura horrenda e amaldiçoada. E você não pode ficar perto de mim, por enquanto estou consciente. Mas não sei dizer por quanto tempo vou permanecer assim. Mesmo assustada, ela pediu que eu me aproximasse. Ela disse que confiava em mim e sabia que eu não lhe faria mal algum. Ela foi gentil em suas palavras, dizendo que me aceitava como eu era, e que mesmo sabendo o que eu sou, não iria deixar de me amar. Aquilo me deixou muito feliz, e eu comecei a andar em sua direção. Eu vi o medo em seus olhos, quando ela viu a minha figura monstruosa. Naquele momento, senti que estava perdendo o controle. A fera estava me dominando, e eu sabia as coisas horríveis que ela queria fazer com Carla. Eu corri para a mata. Ainda ouvi ela chamando meu nome, e quando estava bem distante, apaguei. No outro dia, quando acordei, estava coberto de sangue. Assim que notei isso, o desespero tomou conta de mim. Eu não podia deixar de pensar que eu havia voltado, e que aquele sangue poderia ser de minha amada Carla. Eu voltei para minha casa e me limpei. Eu fui desesperado até a casa dela. Graças a Deus, de longe vi ela sentada na frente da casa, conversando com seus pais. E tudo estava bem. Eu não sei de quem era aquele sangue, e pode até parecer insensível, mas fiquei aliviado que aquele sangue não fosse o dela. Eu decidi ir embora, e nem me despedi. Certamente Carla ficaria muito mais segura longe de mim. Ela era maravilhosa e merecia felicidade. Uma felicidade que nunca teria ao meu lado. 6 meses depois, eu já estava morando em outra cidade. E por um acaso do destino encontrei Wanda.
e era muito minha amiga e de Carla. Logo quando a encontrei, fui cumprimentá-la e notei que sua expressão era pesada. Perguntei o porquê dela estar me olhando daquele jeito, e Wanda então disse: "Você não sabe o que aconteceu?" Eu disse que não, e perguntei para ela do que ela estava falando. Wanda respirou fundo e me contou tudo o que havia acontecido após minha partida. Ela disse que após minha partida, Carla entrou em uma profunda depressão. Se isolou e não saía mais de casa. Pouco falava com as pessoas e era só uma sombra do que já foi um dia. E infelizmente, algumas semanas depois, ela tirou a própria vida. Ao ouvir aquelas palavras, naquele momento eu comecei a chorar. Meu mundo desabou. A culpa me dominava. E eu sabia que tinha destruído a vida da pessoa que mais amei nesse mundo. Wanda me questionava o porquê de eu ter ido embora. E tomado pelo desespero, eu contei tudo a ela. Por algum motivo, Wanda disse que acreditava em minhas palavras. E que sentia muito pelo que eu estava passando. E mesmo eu sendo um lobisomem, ela continuaria sendo minha amiga. E afirmou que o que tinha acontecido não era minha culpa. Após isso, eu me despedi dela e segui meu caminho. Até hoje, continuo vagando, de cidade em cidade, sozinho e sem rumo. E ao meu ver, minha maior maldição não é a de me transformar em fera, e sim, ter que conviver com a angústia de lembrar do amor que perdi. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais. Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.